Bom dia a todos. Vamos hoje dar sequência novamente ao nosso trabalho de oração do grupo de oração Ismael. E seguindo a linha que nós traçamos, o planejamento para esse mês de julho, nós vamos em nossos vídeos gravar estudos de casos concretos para que possamos aprender juntos. Então, hoje a gente vai ver também mais um caso concreto e nossa oração vai ser voltada para todos aqueles que também estão no desequilíbrio mental, mas no desequilíbrio mental voltado mais para a questão do desespero, certo? Vai ser um mês que a gente vai trabalhar sempre essas questões voltadas à mente, em razão de todo o contexto que nós estamos vivendo. Vamos dar início então ao estudo de hoje, que diz respeito aqui ao capítulo 12 do livro Ação e Reação, do André Luiz. É um estudo de casos que trata sobre uma intercessão espiritual. Então vamos lá dar início à história. Para começar, a gente vai contextualizar aqui. O André Luiz está na Mansão da Paz, na companhia do mentor Druso e do assistente do mentor, que é o Silas, quando uma senhora desencarnada da colônia, que é a Luísa, solicita um auxílio para a filha dela, que está vivendo entre nós no plano físico, a filha da Luísa, porque ela está desesperada, pensando em suicídio. A partir daí, então, é que a gente vai fazer a leitura de algumas partes desse capítulo e comentar para dar as explicações. Vamos iniciar então aqui. Luísa diz: assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua inconsciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno como lhe fosse possível, e dando-nos as mãos promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Então até aí é só o diálogo da Luísa solicitando auxílio para o Silas, e a equipe de André Luiz vai se deslocar até o local, né? Prosseguindo. Atingíramos no plano físico pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois de 0 hora. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Percebemos sem palavras que o problema era efetivamente desolador. Então, a primeira questão que chama a atenção aqui é que a própria presença da caravana espiritual, em especial do assistente Silas, por si só já afastou as entidades que estavam ali para causar males para aquela família. Então já é o primeiro efeito da intercessão espiritual que foi feita pela Luísa, né? Essa intercessão a gente pode compreendê-la como sendo um tipo de oração. Por que não? Só que é uma oração de desencarnado para desencarnado. E mais na frente a gente vai ver também os efeitos da oração que a própria filha da Luísa fez e como que foi a consequência disso. Vamos prosseguir aqui. O André Luiz segue na descrição dizendo: junto de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura, fazendo uma pausa aqui para a gente poder entender melhor. Então estava a filha da Luísa, a Luísa desencarnada, foi quem pediu ajuda. Essa jovem senhora era a filha dela que estava com um bebê, né, de 2 a 3 anos, uma criança de 2 a 3 anos nos braços, que era a filha dela, né, neta da Luísa. E estava se despedindo dela porque tinha intenção de se suicidar ingerindo veneno. E aí o assistente, que é o mentor Silas, que estava desencarnado, disse para ela em voz segura. Disse assim: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne.
Mas a frase de Silas invadiu-se-lhe a cabeça, qual rajada violenta. Fazendo uma outra pausa aqui. Então ela não ouviu, né, com a audição física, né, com o sentido da audição, mas houve uma espécie de comunicação telepática em que a frase forte e decisiva que o Silas disse impactou, né, na senhora que pretendia suicidar. E aí o André Luiz segue dizendo que lampejaram-lhe os olhos com um novo brilho e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Então começou aí o trabalho também de magnetização e de passe, né? Vamos ver o que aconteceu depois. Marina, pois era ela a irmã para quem aflito coração materno suplicara socorro. O nome da jovem mãe que pensou em suicídio, né? Marina, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Outra pausa para a gente comentar. Então, através do auxílio magnético do Silas, ela foi induzida a fazer a oração. E a oração dela foi descrita aqui pelo André Luiz. A gente vai citar trecho dela. Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta. Compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Então a Marina, que era o nome dessa senhora que pensava em suicidar, ela estava desesperada principalmente por dois motivos. Porque o marido dela estava no local que na época era conhecido como leprosário, porque estava acometido desse mal, né, da lepra ou hanseníase, e a filha pequena necessitava muito da ajuda dela. Então, essa necessidade de se deslocar e de dividir suas atenções com a filha pequena e com o marido doente foi a situação que deixou ela mais desamparada, mais desequilibrada mentalmente para tentar buscar esse caminho aí do suicídio, caminho falso que a gente já sabe. Prosseguindo, na sequência aqui, Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração e, induzindo-a a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, no impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico que rolou no piso do quarto, derramando o líquido letal. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada. Ó Senhor, compadece-te de mim. Então, já como efeito da oração dela também, da própria Marina, juntamente com a intervenção que a equipe espiritual já fez, o Silas induziu ela a fazer um movimento reflexo que acabou atingindo a bebida, derrubando o copo. Ou seja, então ela ficou mais passiva à influência positiva, com a própria oração que ela mesma fez, e então ela acolheu essa sugestão de movimentar o braço e derrubou o copo, para que não tivesse mais nenhum risco ali, que naquele momento ela praticasse esse ato de desespero, né, já que o veneno foi derramado. Prosseguindo, reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar-lhe a possibilidade da morte deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso mental. Atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico dela, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que lhe invadia o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvera sorvido violento narcótico. Então, olha só, o que aconteceu foi que houve então uma indução para que ela dormisse, né, os fluidos anestesiantes, com a intenção já de que ela, desdobrada, pudesse receber os esclarecimentos da sua mãe. Vamos prosseguir aqui então para ver como que foi esses esclarecimentos. Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. Então foi essa a fala que a Luísa falou para Marina. A Luísa, a mãe desencarnada, Marina, a filha encarnada, mas nesse instante em desdobramento espiritual, recebeu essa e várias outras instruções.
E a partir daí teve sequência o diálogo que a gente vai comentar algumas outras passagens aqui para ver o que aconteceu. A moça renovada rojou-se sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como grânulo de ferro pelo ímã, e vimos-la acordar em pranto copioso, bradando inconsciente: minha filha, minha filha. O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e afirmou: louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada. Então, após ela receber as instruções da mãe desencarnada, ela renovou a mente, acordou, né, do desdobramento, voltou ao corpo físico e já não pensava mais em suicídio. Então, olha as questões interessantes que a gente pode ter de uma simples descrição de André Luiz nesse capítulo, e a gente comentou só partes do que está no livro, nem foi todo o capítulo. A gente pode extrair vários ensinamentos que eu fiz aqui em tópicos. Então vamos ver. Consequências da ação da oração intercessória. A presença de espíritos amigos e socorristas no lar, que é a caravana de Silas. O afastamento de entidades inferiores, com a simples presença do assistente espiritual. Né? A gente viu que os espíritos perturbadores se afastaram. Comunicação telepática, influenciando a auxiliada para que orasse antes de se precipitar no suicídio. A gente viu também que isso aconteceu. Indução a movimentos impulsivos, derrubar o copo que continha bebida tóxica. Magnetização para o sono, para recebimento de instruções diretas. Luísa orientou a filha. Então, pessoal, com esse estudo de caso, a gente quis mostrar mais uma vez, de forma prática, as enormes vantagens e consequências que se tem de uma vida de oração, como foi mostrado aí. E como se tratou de um atendimento a um caso de pessoa em desespero, a gente entende então que é um vídeo bem pertinente para a oração que pretendemos fazer no dia de hoje, que vai tentar envolver e atender a todos aqueles que estão desesperados. E para isso, nós vamos então mostrar o mantra de hoje, que vai ser também da oração de São Francisco de Assis. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Repetiremos isso por 3 vezes. Pessoal, então era isso que a gente tinha que comentar hoje para vocês. Aguardo todos vocês às 11 horas. Muito obrigado, abraços a todos e até lá!